tarde. Agora tá ligado. Obrigado, Cícero. Eu vou falar um pouquinho aqui da Calas. O Grupo Calas, ele atua em São Paulo, tá? Então, não sei se todos já conhecem, mas eu trouxe alguns números gerais para vocês conhecerem um pouco mais sobre a construtora, um pouco sobre mim e sobre esse processo de digitalização nosso, tá? Então, dentro da equipe de inovação, hoje a gente está com uma equipe que ela iniciou dentro da implantação de BIM e acabou migrando para a equipe de inovação desde 2019, onde eu comecei a atuar lá e foi trazendo a equipe, e sempre muito com o apoio da diretoria, que foi crucial em todas as implantações que a gente fez, tanto a implantação de BIM ou a implantação de inovação como um todo. Tá? Hoje, a equipe, a gente já consegue dividir bem as frentes onde a gente está atuando e conseguindo ter uma inovação cada vez mais contínua e trazendo essas melhorias em conjunto com a Trutec, com as startups e com quem que a gente vai atuando. O Grupo Calas, ele se divide hoje em algumas frentes, onde a gente tem alguns produtos que são produtos já de alto padrão e outros produtos de médio, a parte de loteamentos e intermediação, que é a parte do Calas Vendas. Tá? A inovação ela começou bastante dentro do Calas e Casas. Quando eu falar bastante, vou falar aqui de Calas e Casas, aqui, mas a gente está ampliando para pegar todo o grupo. Tá? Já temos mais de 10 milhões de metros quadrados construídos, tem vários prêmios acumulados, prêmios de incorporação e tudo. Então, toda a inovação que a gente acaba colocando é grande impacto, porque tem muita obra acontecendo. Em São Paulo você consegue ver bastante, Tapume por lá. Aqui eu vi bastante da Melnick já também, passeando por aqui. E o motivo que a gente trouxe a digitalização, eu lembro lá atrás, a primeira vez que o Diego foi lá no escritório, que foi falar um pouco do ConstruCode, a gente tinha os problemas que toda construtora passa, de processos que são separados, de prejuízos, retrabalhos, sempre precisando automatizar a gestão. Então, um primeiro ponto que a gente trouxe foi essa conquista dele falar, junto com a diretoria, trouxe o Diego e os diretores, gerentes de obra, e falou assim, estou com uma solução aqui que vai tirar os obsoletos do campo. Foi a primeira coisa que a gente comprou naquela época. Antes de saber de toda a digitalização, de todo o potencial que a startup tinha, a gente falou, não, eu estou com esse problema, meu problema aqui é controlar os meus impressos, ou o fluxo de imprimir está demorando muito, eu preciso ter informação direta para quem vai executar. Então, dentro disso, a gente começou esse plano de digitalização. Eu acho que é porque eu sou muito baixinho, então tem que passar por cima de vocês, isso aqui, que está demorando. Tá? Então, desde 2019, essa digitalização vem acontecendo também junto com a implantação de BIM. Então, a gente começou a trazer alguns modelos, estudos internos, a parte de contratar projetos em BIM, começaram nessa época. O uso de laser scan. Então, a gente sempre focou muito no valor que tudo se agregava, né? Então, quando a gente começou a fazer o laser scan, a gente começou nos terrenos para poder conferir os limites e ver se tinha algum problema com vaga, porque se eu perdesse limite do terreno, eu podia perder 10 vagas ali e podia comprometer o projeto. Então, disso, a cada vez que a gente ia implantando e o negócio dava certo, vira processo e segue dali para frente. A área de inovação vai atuar com outras coisas. Então, tem a parte de digitalização de canteiros, foi de finalzinho de 2019, que o Diego apareceu lá. Unificação da comunicação foi quando entrou o pessoal do ConstruFlow. E com isso, para a gente, foi muito importante. Eu vou detalhar um pouco mais esses dois e trazer alguns fluxos de projetos para dentro dessas plataformas. Tudo isso aqui eu vou mostrar um pouquinho mais. Estou falando que eu tenho que ser mais alto. Já vou detalhar para o Cícero não falar que eu estou comendo muito tempo. Aqui, em 2019, foi essa reunião que o Diego veio, apresentou e prometeu que não ia ter mais obsoleto em campo. Nessa primeira promessa, já compramos, colocamos 6 obras na mão dele e se lasca, Renan, para fazer o negócio acontecer. Mas foi bom porque a gente trouxe com 3 gerentes diferentes para ver se o comportamento das pessoas ia influenciar na implantação. Então, a gente, como área de inovação, sempre ia analisando isso durante essa implantação para trazer o sucesso. Não porque a gente gostava da ConstruCode ou porque a gente queria, é porque a gente via o potencial que eu poderia ter dali para frente. Então, só de eu não ter o obsoleto em campo, já elimina um risco gigantesco
de execução de obra e de retrabalho. E aí a gente foi ampliando cada vez mais esse uso. Depois, junto com a Trutec, a gente fez um ciclo de aceleração que falava da ConstruFlow, alinhando esse casamento ConstruFlow e ConstruCode, que a gente queria usar os dois juntos. Eu faço o apontamento no projeto, ele vai para a minha plataforma de comunicação, eu faço lá e também consigo vincular o projeto. A gente fez um caminho um pouco diferente, que a gente começou com isso na obra em andamento, não em projeto. Então, a gente pegou, em vez do pessoal chamar no WhatsApp, ele ia lá, abria um chamado no ConstruFlow. E de lá já vinculava o projeto. Depois desses 3 meses de prova de conceito, já fechamos para as 70 obras. Então, umas 40 estão em obras e 30 em projeto, na etapa de projeto. E a mesma coisa, a gente foi gradativamente crescendo os canteiros juntos com a ConstruCode. Tá? Então, com esse casamento, agregando o valor das duas soluções junto, a gente conseguiu fazer uma implantação de forma mais contínua e de forma que agregasse mais valor. E de tudo isso, o que a gente tem hoje lá? A gente tem já a questão de acessos digitais, que o mestre acessa principalmente, o pessoal que vai lá com os QR Codes, eu tenho o CTE, vai fazer alguma vistoria também, acessa os projetos, já estou com quase 80 mil acessos de projetos digitais. A gente não eliminou 100% o papel no campo, por uma questão cultural, e também porque não colocamos o tablet em tudo, mas, ao mesmo tempo, tudo que está lá está controlado. Então, se eu revisei um projeto, ele já avisa e fica apitando, esse projeto está obsoleto em campo, vai buscar com o mestre Sebastião. E é isso que acontece, ter esses papéis controlados já faz para a gente uma ótima ajuda. Tá? E os arquivos digitalizados que estão divididos entre todos os outros projetos. A gente tem, hoje, 12 mil apontamentos dentro do ConstruFlow, que são controlados, que era chamado de WhatsApp, era e-mail, era tudo. E se eu for pegar o número do Ricota ali eu nem lembro mais quanto ele falou, de 12 mil reais por apontamento, eu não sei quanto isso já agregou de valor. Tá? Estamos com quase 260 usuários ativos, e as empresas vinculadas são as empresas que estão trabalhando com a gente nisso, os projetistas estão acompanhando, e a gente tem eu tenho observado bastante o uso interno e o uso dos projetistas. Internamente, a gente faz até algumas premiações. Tem o prêmio do ConstruFlow do mês, quem que mais acessou, quem que mais teve ação dentro de apontamentos e tudo isso. Então, a gente usa muito desses usos para poder promover essa digitalização e, aos poucos, mexendo na cultura da empresa e entendendo lá de todo mundo, conversando com as startups para fazer essa troca. A gente trouxe para essa digitalização uma plataforma, uma metodologia de validação de apartamento virtual, que sempre aconteceu um modelo físico, e aí, na época da pandemia, a gente levou isso para o virtual e depois entendeu que a gente tinha que simular isso com o modelo BIM. Então, trazendo os apontamentos hoje para dentro do ConstruFlow, a gente teve 18 empreendimentos que foram no ano passado que a gente fez isso, e desses aí a gente gerou esses 303 apontamentos e sentamos com o pessoal de orçamento e falou, quanto que custaria você arrumar isso aqui em obra? Aí fizemos um trabalho enorme, classificamos esses apontamentos, e de lá a gente conseguiu multiplicar pelo número de unidades, e usando a lei dos 5, da regra de Sitter, e via que esses apontamentos, se eu fosse usar ele em projeto, ele ia trazer uma economia que eu deixei de gastar 2 milhões, mas se eu deixasse isso acontecer, deixasse isso virar uma interferência ou deixasse entregar para o proprietário, poderia chegar até 52 milhões. Então, dentro dessa aplicação, para entender o quanto foi que essa plataforma trouxe de redução para a gente de custo. E a gente fala hoje de case de sucesso no sentido de a gente nunca fez nada para poder aparecer num jornal ou para poder ser case dentro da Autodesk, nem nada. Mas, quando vem, a gente fica feliz de poder agradecer e mostrar o mestre Sebastião que eu falei, é esse mestre aqui. Ele está lá na obra que ele mostrou e mostrou como que ele utiliza disso. E dentro desses cases, o que eu mais gosto de fazer, assim, a gente trabalhando junto para agregar valor e fazer o negócio acontecer. Quando o Diego apresentou a primeira vez o ConstruCode, ele não tinha essa carinha, que tinha as fases, que tinha essas informações. Então, a gente sentou com ele e falou, a gente precisa melhorar isso, senão não vai usar.
A plataforma é muito boa, eu tenho muita coisa para fazer aqui, eu estou migrando tudo, mas eu preciso que você me ajude para a gente fazer com que todo mundo use de uma forma mais fluida, que não dê trabalho. Não é para dar trabalho, é um negócio que ele é fluido, a ideia é fluida. A mesma coisa com o ConstruFlow. Dentro daquela prova de conceito, a gente fez esse casamento, esse vínculo, tem o ConstruCode aqui dentro do ConstruFlow, tem as bolinhas de análise no modelo, e tudo isso vai fazendo, acho que hoje o maior case de sucesso que eu vejo é essa relação que a gente acabou criando para conseguir a quatro mãos ir trazendo melhorias para plataformas, e vira e mexe a gente conversa, vai ouvindo, eles fizeram uma campanha recente nas obras, que chamava Fala Mestre, que falava com os mestres, entendia as dores de cada um. Então, quando a gente fala de inovação aberta, eu não estou abrindo um ciclo, mas a gente tem uma relação de que forma a gente consegue ter essa troca entre startup, entre consultora, entre o mercado e entre quem está fornecendo o serviço. Então, isso eu acho hoje o maior case de sucesso e que eu confesso que dá bastante trabalho conseguir implantar de uma forma que a gente está mudando a cultura. É muito mais fácil abrir o WhatsApp e falar, ó, estou com um problema aqui. Aí o pessoal pegava e respondia o WhatsApp. Qual que é o chamado do ConstruFlow para eu poder dar baixa? Então, a pessoa tinha que... Eu não podia falar, não, abre no ConstruFlow, senão eu não vou responder. Eu tinha que malhar e fazer com que o pessoal entendesse que esse é o caminho e vai dando certo. E nem sempre foi tão fácil assim. Até hoje não é tão fácil. Hoje a gente analisa bastante os dados que essas plataformas trazem para a gente. Esses dados eles têm um valor gigantesco e eu sempre vou puxando o pessoal de projetos para falar, ó, você está entendendo o que está acontecendo? Você tem hoje uma ferramenta que faz muita coisa para você, mas você precisa entender. Então, por exemplo, esse gráfico aqui que o ConstruFlow mostra de acompanhamento dos apontamentos, eu falo, você sabe por que essa linha verde está embaixo da vermelha? Por que isso aqui trocou? Né? Então, aqui é a relação com o prazo e a relação dos apontamentos resolvidos. Até então, aqui tenho esse gap que estava atrasado. Daqui para cá, ele está resolvendo dentro do prazo. Então, isso aqui é o que eu venho buscando nos projetos para poder fazer com que o pessoal analise o projeto por dado. Então, como que eu vou saber se o projeto está bom ou está ruim? Não vai ser sabendo se eu tenho uma interferência específica de um forro batendo no cortineiro, alguma coisa assim. Vai ser, no geral, que esses apontamentos vão me trazer. E aí, olhando para 12 mil apontamentos, para 70 obras ao mesmo tempo, eu preciso ter um gráfico que vai me mostrar todas as obras. Tá? Então, aos poucos, a gente vai trabalhando com esses dados para fazer com que essas plataformas que hoje têm um custo diferente do que eu tinha de custo de GED, estão me entregando hoje inteligência de dados. Elas não estão mais entregando um GED e não estão mais me entregando só o obsoleto que não está mais obsoleto no campo ou avisando onde está. Ela está me entregando esses dados, eu preciso trabalhar com isso para conseguir melhorar. Aqueles 60 dias que o Cícero falou, na etapa de pré-executivo, eu quero cada vez trazer para menos, porque eu acho que nem minha etapa de pré-executivo dura 60 dias. Então, eu estou diminuindo meu cronograma de projetos e preciso conseguir analisar para conseguir fazer isso melhorar. Então, é um trabalho diário e ao mesmo tempo que eu tenho tudo digital, não dá para fugir da cultura e, aos poucos, a gente vai mudando isso. Então, o pessoal imprime mensalmente os gráficos do ConstruFlow e bota uma estrelinha. Ele tem umas estrelinhas, e não dá para ver aqui, mas tem uns carimbos. Tem um carimbo até que é as mais problemáticas, tem um abacaxi. Um carimbinho de abacaxi. E a mais problemática ainda é o abacaxi já de ponta cabeça. Não vou nem falar por quê. Que tá... E aí tem esse aqui que já está mais digital, que esse aqui é Calas, esse aqui é Casas, esse aqui já colocaram uma TV com um rostinho, mas independente disso, o importante é o pessoal estar usando e como eles estão usando. A gente não obrigava ninguém a só acessar pela web, nem nada. Eles queriam que eles melhorassem essas curvas, aí o que eles decidiram é deixar na cara ali para ver cada um olhar o seu problema, ser responsável por essa melhoria. E vem melhorando mês a mês, e a gente traz até premiações. Eu vou atrás do Diego e falo assim, ó, quero um broche aqui do ConstruCode. A gente tem as ConstruQueens, que são as pessoas que ajudam a implantar. Então, a gente tem essas premiações para poder fazer com que a cultura, né? A gente está falando de inovação, eu não quero saber das plataformas aqui. Eu estou mudando a cultura da empresa, que é o mais difícil, para poder trazer essa melhoria. E a gente fez uma migração e que foi meio difícil. A gente fala que esses problemas não acontecem no ConstruCode, acontecem no ConstruGato. Eu que criei esse logo, tá, gente? Eu criei o ConstruGato, então... Oh, passei errado.
Aqui, por exemplo, a gente migrou de uma outra plataforma de GED e está falando que esse documento aqui, a revisão dele chama pilares. Não, não chama pilares. É que no final do documento alguém colocou pilares e a outra plataforma aceitava tudo. Então, esse aqui é o primeiro construgato que o pessoal de obra acabava fazendo. Um outro construgatou, que é do ConstruFlow, que cortou um pedacinho. Ele é uma análise de projeto que o pessoal fez na folha impressa, marcou em vermelho e marcou aqui 10, 15 itens para resolver. Eu falei, gente, eu sei que foi mais rápido, você precisava analisar isso aqui para amanhã, para a obra, mas eu já devo estar com 15 mil apontamentos por causa disso aqui. Ó. Tem 10 apontamentos no mesmo item. Eu falei, você resolveu um só, vai ficar tudo parado 6 meses até resolver os 15? Aí eu falo lá, o pessoal fala, mas estava corrido. Eu falei, não tem problema, só separa. E aí foi isso, analisou, tinha apontamento no ConstruFlow, no ConstruCode? Tinha. Ele podia criar esse texto lá para ficar bonitinho, todo mundo conseguia entender a letra, porque se fosse a minha letra, ninguém ia entender. Todo mundo conseguia entender, conseguia, mas ela analisou no projeto impresso e colocou aqui, é o construgato, beleza, foi, mas eu só fico monitorando para os gatinhos não aparecer mais. Ou se aparecer, a gente vai treinando e vendo como que a gente pode melhorar, como que a gente pode trazer, porque eventualmente eu posso conversar com o pessoal e falar assim, gente, não aceita, faz uma forma para não aceitar isso aqui, ou pelo menos instrui o pessoal como que seria a forma certa dentro da plataforma, e a gente vai indo. E de próximos passos, a gente não vai parar com isso, vai cada vez trazer mais melhorias, e esses dados cruzados, eles são valiosíssimos, e aí com isso a gente quer cruzar isso para trazer o André lá para dentro, já está fazendo uma POC com a gente, o Agilin trazer o Thales da Constructim, ele já fez até um MVP aqui de um apartamento que já está na obra com o do modelo. Então, os 2 campos, eu faço 2 validações de uma forma interativa. Então, a gente tem vários itens. A realidade aumentada, que depois que eu vi a foto, parece que é uma foto, mas aqui é a fiação a fiação. Ela está por trás do prédio, é porque é a realidade aumentada, tá? Ainda não ficou ainda por dentro. Aqui é a realidade aumentada na fachada. Também é uma POC junto com a Trutec, e com isso a gente vai trazendo cada vez essa melhoria contínua para conseguir ter uma inovação de forma mais orgânica e que escute a dor de todo mundo da empresa para fazer sentido. E é isso. Muito obrigado, gente.